Eu havia mencionado que nós iríamos fazer uma reflexão em Lucas 13, e você pode procurar o texto, eu vou projetar o texto, mas eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, e até que você encontre, eu quero que você saiba que eu pretendo fazer uma série de 2 reflexões a partir deste tema, o mestre, terapeuta, e que fique bem claro, eu não tenho dificuldade nenhuma com aqueles que fazem terapias, não sou contra psiquiatras, psicólogos, nada disso. Eu acho que as pessoas precisam fazer o que é necessário para que ajudem na sua recuperação, na sua recomposição. Agora, eu não posso negar que o melhor terapeuta de todos é Jesus. Jesus é o terapeuta dos terapeutas. E para que você entenda, existem, na verdade, algumas decisões e práticas em nossa vida que elas têm o poder de nos encurvar. Às vezes nós tomamos uma decisão, às vezes nós agimos de um modo que as nossas decisões e as nossas ações retornam com uma encurvatura tão poderosa que nós não conseguimos nos endireitar, andar retos. E a história que nós vamos ler fala justamente de uma mulher que andava encurvada. E se tem uma coisa que nos encurva, irmãos e irmãs, independente da idade, independente da religião, da crença, o que nos encurva é o pecado. O pecado tem um poder de nos encurvar diante da vida, diante das circunstâncias. E hoje eu quero ler um texto com vocês, começando essa primeira reflexão da série, O Mestre Terapeuta. Esse texto de Lucas. Mas para que a gente tenha uma sequência nas reflexões, hoje a leitura do texto que iremos fazer, eu vou abordar as 3 fases da terapia de Jesus. Eu gostaria que você prestasse bem atenção e aconselho você a procurar esse terapeuta. Esse terapeuta você encontra a qualquer momento. A sua agenda, ela está em aberto e tem vaga em todos os momentos. E para melhorar ainda, a consulta não é atendida por plano nenhum. Não tem Unimed, não tem SUS, não tem SAS. Só existe um plano que esse terapeuta nos atende. E esse plano chama-se oração. É através da oração, é o plano da oração que nós somos aconselhados, que nós somos ouvidos, que nós podemos ouvir o que Deus tem para falar e para nos curar. É através desse plano, a oração. E você pode fazer isso em qualquer momento. E há 2 razões, pelo menos, que você deve procurar esse terapeuta. Primeiro, porque ele te conhece. Ele te conhece muito mais do que você imagina. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E ele não só nos conhece, mas ele, como terapeuta, o Marcos o chama de o servo sofredor. Ninguém melhor que sofreu e padeceu é capaz de tratar dos nossos sofrimentos com a mesma sensibilidade, com o mesmo poder e com o mesmo amor. Somente Ele. Então você deve procurá-lo porque Ele te conhece. Você deve procurar, por quê? Porque Ele está sempre pronto para te ouvir. Às vezes você tem que marcar uma consulta com um médico e às vezes esse médico não tem vaga e você fica lá procurando. Com Ele não. Com Ele basta você dobrar os joelhos, basta você falar, não importa qual a posição que você está, o que importa é como o seu coração está diante dEle. Ele não despreza um coração quebrantado. Ele não despreza um coração contrito. Ele sempre está pronto para ouvir esse tipo de coração. E hoje, as 3 fases, nós começamos então com a leitura. Eu tinha dito pela manhã que era o capítulo 13, do verso 10 ao verso 17. Mas eu resolvi pegar só até o verso 13.
Então nós vamos fazer essa leitura que diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente e havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Senhor, diante da tua palavra nós te pedimos, ilumina o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, e faça que essa palavra ganhe vida, e que nessa noite muitas pessoas sejam tocadas por essa palavra, sejam alcançadas por essa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, todas as vezes que a gente lê o texto, a gente deve prestar bem atenção o que é que está por trás, o que é que está fazendo com que essa história seja relevante. Onde o milagre aconteceu e que dia da semana esse milagre aconteceu. Isso é bom a gente saber, para que fique fácil o nosso entendimento do texto. Vocês perceberam, prestaram bem atenção, que esta mulher, ela estava dentro de uma sinagoga, então o milagre aconteceu onde? Dentro da igreja onde ela estava. Que dia que era? Era um sábado. Vocês perceberam na leitura do texto que, hoje quando fizeram pela manhã, que os chefes da sinagoga, os pastores chefes, eles ficaram bravos com Jesus, porque Jesus estava exercendo a medicina num dia de sábado, e o dia de sábado era proibido. Ninguém podia fazer nada naquele dia, era o dia de descanso total. Todo mundo tinha que ficar quietinho, não podia fazer nem o mal e nem o bem, tinha que ficar quietos. Então o milagre está acontecendo nesse dia, a terapia de Jesus está começando e acontecendo num dia de sábado, num ambiente extremamente religioso e compostos de pessoas carentes como eu e você de um toque de Jesus. Uma outra coisa que a gente precisa perceber no texto é que lição o terapeuta Jesus está dando a esses religiosos que ficaram bravos com ele. Se você pega, por exemplo, o verso 15 e o verso 16, você percebe Jesus chamando aqueles homens de hipócritas. Jesus diz a eles que eles desamarravam o boi e o jumento para dar água no dia de sábado. E por que ele não podia curar aquela filha de Abraão? Aquela mulher, quando ele está dizendo filha de Abraão, ele está dizendo essa irmã de vocês, essa pessoa que é descendente da família de vocês. Poxa, vocês estão vendo essa irmã de vocês assim, nessa situação, e vocês estão bravos porque eu estou fazendo alguma coisa benéfica para tirá-la dessa condição? Vocês são hipócritas. Jesus está dando essa lição, mostrando para aqueles chefes, para aqueles religiosos, que ele está mais interessado em amar as pessoas e em servir as pessoas, do que cumprir ritos e do que obedecer leis de homens e leis de religião. Essa é a lição que Jesus está dando aqui para nós. E eu tenho certeza que nessa noite entraram aqui pessoas encurvadas pelo pecado. Entraram aqui pessoas encurvadas pelo jugo da religião. Entraram aqui pessoas encurvadas pela tristeza e pelo vazio de suas almas.
Entraram aqui pessoas que estão precisando desse toque. E para nossa sorte, o mesmo Jesus que estava lá naquela sinagoga, naquele dia de sábado, Ele se faz presente aqui, nessa noite, para realizar as mesmas coisas e da mesma forma que Ele fez lá, Ele quer fazer aqui. Ele quer endireitar vidas aqui nessa noite. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a terapia de Jesus inicia com Jesus revelando a condição da mulher. Isso é fantástico. Por que é fantástico? Eu não sei se com você é assim também. Mas você presta atenção nesse verso 11. Essa mulher estava padecendo de uma enfermidade por 18 anos. Então eu não sei se com você é assim, mas comigo, quando eu estou no sofrimento, parece que o tempo não passa. Quando o dia parece que as trevas estão reinando na minha vida, porque as trevas reinam na nossa vida. Tem dia que as trevas reinam. E elas reinaram na vida de Jesus. É só você ler Lucas. Você vai ver no Evangelho de Lucas, Jesus dizendo para os discípulos, hoje as trevas reinam. Naquele momento em que ele estava sendo preso, ele está dizendo isso, hoje as trevas reinam. E no dia em que as trevas estão reinando em nossa vida, pelo menos para mim, o tempo parece não passar. E eu não sei, mas olha, comigo, eu fico preocupado porque parece que o tempo, por ele não passar no momento de sofrimento, a nossa esperança vai sendo carcomida. O tempo carcome a nossa esperança de que aquilo vai mudar. E dia após dia, ano após ano, a situação não muda. Isso vai nos tornando embrutecidos. Isso vai nos tornando insensíveis, nós vamos perdendo essa sensibilidade, nós vamos perdendo a esperança. Isso não aconteceu só com você, não. Acontece comigo, aconteceu com essa pobre mulher aqui. Aconteceu. Por que isso aconteceu? Olha, eu pus esse texto aí para eu ir grifando embaixo das frases. A minha pregação hoje só vai consistir em ler a Bíblia, em mostrar para você os detalhes. Olha como Cristo começa revelando essa mulher. Eu disse para vocês que ela estava ali, dentro da igreja. E ela, dentro da igreja, sofrendo tudo isso, e 18 anos, você percebe, ela estava presa. Tinha um espírito que a mantinha presa, doente. Agora você imagina 18 anos. Não é 18 dias. 18 anos, somente quem tem 18 anos poderia vir aqui dizer o tempo que demorou para chegar na idade dos 18 anos. E ela estava há 18 anos sem poder olhar para o céu. 18 anos sem poder contemplar as estrelas. 18 anos sem poder olhar para o infinito. 18 anos olhando para o chão. 18 anos olhando para os pés. Ela só via sujeira, pedra. Que tristeza. A vida dessa mulher era assim. Encurvada, 18 anos, olhando para o buraco, olhando para o vazio, olhando para o sujo, olhando para o insignificante. Somente quem consegue observar o céu à noite, sabe as belezas da eternidade. Somente quem consegue visualizar o infinito, é capaz de dizer que quem fez é muito mais infinito. E essa mulher, ela estava tolhida dessas capacidades sensoriais de poder sentir a criação e observar quão poderoso e quão formoso é o Criador. E o diabo tem esse poder
de escravizar, de cegar. Por isso que Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento, para que os incautos não entendam o Evangelho de Jesus. Mas em nome de Jesus, que as escamas caiam por terra hoje, e que os olhos sejam abertos, para que juntos possamos contemplar este céu glorioso, e um Deus vivo que há de vir nos buscar. E essa mulher estava ali, oprimida, encurvada. Sabe o que é que nos encurva? Quantas pessoas talvez estão aqui, elas conseguem olhar para o céu, mas elas estão encurvadas pela droga, encurvadas pelo álcool, encurvadas pela ganância, encurvadas pela desonestidade, encurvadas pela infidelidade no matrimônio, na vida cristã. Quantas estão encurvadas porque preferem viver uma vida libertina, uma vida de pecado? Quantas? Irmãos e irmãs, se tem uma coisa que nós não podemos, é subestimar o poder que o diabo tem. O diabo tem poder, e o poder dele é usado com todas as forças em cima das nossas inclinações, em cima daquilo que nos inclina, daquilo que nos chama para nos encurvarmos, e ele vai usar com todas as forças aquilo que facilita o nosso dobramento. Então perceba no que é que você tem falhado, onde é a sua fraqueza, e não permita que ele te entorte, que ele te encurve, que ele faça você se encurvar mais e mais ainda. Ele nos odeia, ele te odeia. Sabe por que ele te odeia? Porque nós temos o que ele não tem. Nós temos o perdão. Nós temos a imago Dei, a imagem de Deus em nós. Ele não tem, ele odeia tudo o que Deus fez, porque tudo o que Deus fez é bom, é perfeito, é agradável. E ele quer destruir. Por isso que ele encurva as pessoas, por isso que ele usa as minhas fraquezas e as suas fraquezas para nos encurvar, porque é a forma que ele tem de nos manter cativos. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio, ele veio para nos tirar debaixo dessa escravidão. E você perceba um detalhe aqui, nesse verso de número 11. Olha como esse verso termina. Olha como ele termina. Ela andava encurvada e de forma alguma ela podia se endireitar. Eu fiquei tentando imaginar quantas vezes essa mulher deve ter tentado se endireitar com as suas próprias forças. De forma alguma ela conseguia se endireitar. Que é que Jesus está dizendo que não existe, o Lucas está citando para nós, que Jesus está demonstrando que é impossível o homem, por si só, se endireitar. Ela procurou, certamente, curandeiros, ela procurou médicos, fisioterapeutas, psicólogos, pastores, bruxos. Ela procurou tudo, apesar de que pastor e bruxo está bem aí, está bem próximo, um está do lado do outro. Ela procurou todas essas coisas durante 18 anos. Ela tentou de tudo. Eu fico imaginando alguns conselhos de um fisioterapeuta, dizendo a ela: olha, eu vou te dar uma dica,
Tente fazer umas 10 barras por dia que você vai se endireitar. Ela andava torta, se dependura numa barra. E talvez ela se dependurava na barra, mas ela continuava tortinha na barra, balangando. E de repente, você encontra esse detalhe aqui no texto para mostrar a nós só uma coisa: ninguém é capaz de se endireitar sozinho. Sabe aquele cara que vive no pecado, ele disse assim, ó, eu vou melhorar a minha prática de vida, para daí depois eu ir para Jesus. Meu, se você se melhorar sozinho, você não precisa vir para Jesus. Você conseguiu, por si só, mudar a sua vida. Mas ninguém consegue. Sabe aquela ideia de que pau que nasce torto morre torto? Morre torto sim, se não passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Porque só Jesus tem as ferramentas necessárias e capazes de nos desentortar, de endireitar a nossa vida. E essa mulher só se endireitou porque Jesus cruzou o caminho dela. Jesus cruzou o caminho dela. Como Jesus está cruzando o seu caminho nessa noite. Um dia Ele cruzou o meu. Eu era torto. E naquele dia, quando Ele cruzou o meu caminho e tocou em minha vida, foi transformado. Porque por mim eu não consigo. Por você, você não consegue. Fora de Jesus, não há conserto. É isso que Jesus está falando. Em segundo lugar, a terapia de Jesus sequencia com Jesus fazendo uma obra para reerguê-la. É interessante esse texto. Talvez você entrou aqui achando que ninguém te notou. E tem pessoas que são tão carentes, mas tão carentes, que elas entram querendo ser notadas. E elas não podem se esquecer de que também outras entraram desejando também serem notadas. E aí a gente, por não ser notado, a gente fica pensando que ninguém está nos percebendo. Enquanto nós estamos olhando para o nosso umbigo, querendo ser notado pelo outro, quantos nós temos notado? Percebe? É aquela ideia da pessoa que ela não faz uma visita, ela não visita ninguém, mas ela quer ser visitada por todos. Ai, fulano não foi na minha casa. Tá, mas você já foi na casa dele? Não. Percebe? Jesus está querendo dizer para nós aqui que além dessa mulher ter essas carências de não ser notada, e ela não era notada, no meio de uma igreja de crente, que só tinha crente lá dentro. Gente, isso é antigo. Só tinha crente lá dentro. Aí você sai daqui dizendo, eu fui na igreja, mas ninguém me percebeu. Poxa, acontecia isso lá, vai continuar acontecendo. Mas essa mulher estava numa situação muito pior do que a minha e a sua. Além dela não ser notada, ela não recebia atenção e ainda era encurvada. Não recebia atenção por quê? Você quer um exemplo? Deixa eu esclarecer, deixa eu desenhar o negócio para você. Essa mulher, ela era solitária. Quer ver? Quantos amigos ou quantas amigas deficientes você tem? Quantos amigos que estão sentados numa cadeira de roda você tem? Quantos amigos cegos você tem? Quantos amigos surdos, mudos você tem? Quando eu estava lendo esse texto, essa é a pergunta que eu fazia para mim. Quantos amigos? Ela era solitária, encurvada e abandonada. Ela tinha tudo para sair da igreja. Ela tinha tudo para dizer, naquela igreja eu não piso mais os meus pés.
Tinha ou não tinha? Quem é que ia buscá-la no dia do encontro das mulheres? Nós gostamos de andar com gente reta. Nós gostamos de andar com gente de aparência. Quem é que gosta de andar empurrando um aleijado? Um deficiente? Quem é que gosta de conduzir um cego? Percebe a dificuldade dessa mulher? E ela estava sentindo-se desprezada, banida, excluída. E talvez você entrou aqui com esse sentimento. Mas eu quero desenhar para você, porque Jesus, ele desenha. Jesus, ele desenha. Olha como a obra terapeuta de Jesus começa. Ao vê-la. Meu filho, as pessoas podem não te ver aqui dentro, mas tenha essa certeza que Jesus está te vendo. E tem alguém mais especial para te olhar, para te observar. Sabe aquele ditado, estou de olho no Senhor? Jesus está de olho em você, Jesus está de olho em mim, Jesus está me vendo nas minhas fraquezas, Jesus está me vendo nas minhas deficiências, Jesus está me vendo nas minhas carências. Ele está me vendo. Nós não enxergamos muito bem as pessoas. E às vezes fazemos que não as vemos. Mas Jesus não. Enquanto o culto estava rolando, enquanto as pessoas estavam cantando e batendo palmas e fazendo as suas orações, Jesus estava observando as carências, as necessidades, a individualidade de cada um que estava naquela comunidade. Quando nós estamos aqui cantando, batendo palmas, orando, sem medo de errar, Jesus está recebendo o culto individual. Ele está sondando a necessidade do seu coração, a carência do seu coração. Ele está interessado em você. Ele se interessa. Se ele não se interessasse, ele não teria deixado o seu trono de glória e teria vindo aqui morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele se interessa por mim e se interessa por você. O mesmo Jesus que estava lá e viu aquela mulher está aqui nessa noite olhando para você e dizendo: eu estou te vendo, minha filha. Eu estou te vendo, meu filho. Eu estou te vendo. Mas olha que desenho lindo. Jesus não só vê, mas Jesus chamou-a à frente. Perceba. Quando Jesus está nos vendo, é como se Deus estivesse dizendo para nós o seguinte: você quer sair dessa condição que você está? Quando Jesus está nos vendo, é como se Deus estivesse dizendo: você quer deixar essa encurvatura? Você quer mesmo? Se você quer, então, olha, vá ao encontro da palavra de meu filho. Vá ao encontro dela. Por isso que Jesus chama-a para a frente. Jesus a vê. Imagine agora dentro daquela sinagoga. Mulher não era reconhecida como gente. Mulher sentava nos últimos bancos da sinagoga e no cantinho. Não tinha possibilidade nenhuma do pastor revelá-la. Mas Jesus não só a viu no meio daquela multidão escondida no canto, mas Jesus a chamou. Imagine Jesus dizendo: coloque-se em pé, mulher. Coloque-se em pé, mulher. Você sim que está encurvada. Imagine
o susto daquela mulher. Imagine o susto. A especialidade de Jesus é chamar gente encurvada. A especialidade de Jesus é chamar gente oprimida. A especialidade de Jesus é chamar gente cansada. Mateus capítulo 11, Jesus faz um discurso dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vou aliviar essa carga, eu vou desencurvar vocês. Jesus é esse homem que continua chamando gente para frente, dizendo: venham, eu não só estou vendo, mas eu lhe chamo, venha. E venha para quê? Olha o desenho que o texto faz. Você está livre. Jesus vê, Jesus chama e Jesus liberta aquela mulher de um modo espetacular. Sabe por quê? Porque ela ouviu a voz, ela obedeceu a palavra de Jesus, Jesus a chamou-a e ela foi, ela creu, ela ouviu, ela ficou livre, livre. Percebam que só Jesus tem esse poder de endireitar. Só Jesus tem esse poder de endireitar o torto. Quando ela foi a Jesus, ela foi como andava os 18 anos. Como você deve vir a Jesus? Tortinho do jeito que você está. Marombado, cheio de carrapicho, todo massacrado. É assim que você deve vir. Eu fui assim. Arrombado por esse mundo, destruído. É assim, porque é desse jeito que ele vai ser glorificado, é desse jeito que ele vai transformar e ele vai reconstruir a sua mente, o seu caráter, o seu coração. É assim. Toda reconstrução só acontece no meio da demolição. Ninguém reconstrói sem demolir. Vai fazer uma reforma na sua casa para você ver. Dá mais trabalho do que construir. E a especialidade de Jesus é reconstruir vidas, é recuperar vidas, é desentortar gente torta. Esta é a especialidade de Jesus. E Jesus está te vendo. Então você não está desamparado. O olho de Deus está sobre você. Jesus, num jantar na casa de Zaqueu, ele demonstra para que fim ele veio. Quando você pega, por exemplo, Lucas 19:10, Jesus vai falar, na casa, no jantar, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. É para você que ele veio, é para mim. Nós estávamos perdidos e ele veio. Mas ele não só vê, ele não só chama, ele tem o prazer de nos libertar. Mas para que isso aconteça, aquela mulher precisou sair em direção à palavra de Jesus. Sabe o que isso significa? Que você precisa se mexer, queridão. Filho, filha, você precisa se mexer. Você quer sair mesmo dessa bagaceira onde você está? Se você quer, tem que se mover. E mova-se em direção ao Cordeiro. Se Ele está te chamando hoje, obedeça e vá na direção do Cordeiro, que Ele tem o poder de tirar o ser humano do charco de lodo. Só Jesus consegue levantar um homem destroçado. Só Jesus consegue reconstruir uma mulher esbagaçada, esmiuçada, destruída pela vida e pelos sofrimentos
da sociedade e que a sociedade causa e provoca na mulher. Só Jesus. Em terceiro e último lugar, a terapia de Jesus finda. Finda com Jesus dando uma nova condição àquela mulher. Perceba no texto. Então lhes impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Sabe, este ato de Jesus impor as mãos, não tem nada miraculoso nele, tá? Deixa eu já desmistificar isso. Por quê? Por que Jesus impõe as mãos naquela mulher? Ele impõe as mãos justamente num ambiente que falava de Deus, mas ela não percebia o amor de Deus, porque tocada muitas vezes ela foi, pelos fisioterapeutas, pelos médicos, ela foi tocada muitas vezes, mas naquele ambiente onde se falava de Deus, ela se sentia rejeitada, ela nunca foi abraçada, porque ela não tinha como dar um abraço nela. Como você vai abraçar uma pessoa encurvada? Então olha o que Jesus percebe. Nesse ambiente de culto, onde fala-se tanto do amor de Deus, eu vou mostrar a ela que Deus não só a toca, que Deus não só a vê, mas que esse Deus sou eu. E esse Deus tem o prazer de tocá-la, de impor as mãos. E ele vai e faz isso. Quando ele faz isso, a terapia começa mostrando para nós que Jesus é diferente de todos os terapeutas. Um terapeuta aqui da Terra, ele evita ao máximo o contato com os seus pacientes. Sim ou não? Por exemplo, se você vai a um médico, a um psicólogo, eles vão evitar o contato com você, essa intimidade com você. O que é que Jesus está mostrando para nós aqui? Que o processo terapêutico dele é diferente. O que ele mais quer é esse contato íntimo. O que ele mais quer é tocar em mim todos os dias. O que ele mais quer é que eu e você chegue-se à presença dele todos os dias. Ele quer nos fazer sentir-se importante. A vida já nos despreza tanto. Mas onde que está a importância? A importância está em, mesmo sendo encurvado, mesmo sendo pecadora, ela foi tocada, não foi tocada por qualquer um. Ela foi tocada pelo Deus dos céus e da terra. Ela foi tocada por aquele que é o Senhor do infinito. Olha que toque espetacular. Nisso daqui fica um grande desafio. Experimente. Você está aqui nessa noite? Experimente fazer essa terapia com Jesus. Experimente ser tocado por Jesus. Só para você ver se a sua vida vai continuar a mesma. Não vai. Quando ele toca, certamente alguma coisa vai acontecer de diferente. Agora, observe a cadência da nova condição. Então, Jesus, para dar essa nova condição, ele coloca uma cadência no texto. Olha como a cadência começa. Ela se endireitou. Lembre-se, 18 anos esperando por esse momento. 18 anos esperando por esse dia. E bastou um toque. Foi endireitada. Ela não foi mais a mesma. Aqui fica uma importante lição. É impossível um cristão dizer que foi tocado por Jesus e continuar vivendo na lama do pecado. É impossível, é mentira. Você nunca foi tocado por Jesus. Quem é tocado por Jesus sai da lama do pecado.
tocado por Jesus até erra, até peca, mas ele não permanece no pecado, ele não tem prazer naquela vida, ele não vive mais a mesma vida. Foi o que aconteceu, ela se endireitou, ela não mais andava encurvada, ela não andava mais oprimida e escrava. Olha como a cadência do texto mostra essa nova condição. E isso aconteceu imediatamente. Não foi gradativamente. Por que o texto, o Lucas faz questão de colocar esse advérbio para indicar o tempo? Para mostrar que o tempo de Deus se contrapõe ao tempo dos homens. Enquanto ela tentou, por 18 anos, ela não conseguiu se endireitar. Então olha, Jesus está se contrapondo aqui ao tempo dos homens, mostrando que por mais especialidades que você procure para se endireitar, você não vai conseguir se endireitar. Vai precisar passar pelo toque, pela transformação de Jesus. E quando Ele tocar, não tem coisa com Deus gradativa. Quando Ele quer libertar, Ele não vai libertando gradativamente. Ele toca para endireitar. Ele toca para mudar. E o texto diz, imediatamente. Agora observe o final. O que ela começou a fazer, gente? Louvar a Deus. Está aí no texto, você vê como que a gente lê e não percebe, está tudo aqui. Vocês perceberam como a história começa? A história começa dizendo que certa mulher estava na sinagoga, mas não diz que ela louvava a Deus. Ela estava lá. Podia até estar batendo palmas e cantando, orando, mas ela não adorava a Deus. E isso acontece dentro das igrejas espalhadas pela face da terra, inclusive aqui. Tem muita gente cantando, batendo palmas, mas não estão louvando a Deus. Por quê? Porque estão encurvados no pecado. O pecado está de tal modo encurvando eles que eles não conseguem se mexer. Essa mulher estava lá, batendo palma, talvez como os demais. Agora, quando Jesus a vê, quando Jesus a chama para frente, quando Jesus toca e ela se endireita, o texto termina dizendo que ela passa a louvar a Deus. Sabe o que é que o texto está querendo dizer para nós? Que só Jesus consegue transformar um pecador em adorador. Só Jesus. Nenhum pecador por si só conseguirá adorar o Deus eterno e santo, se não passar pelo toque de Jesus. Agora você entende porque João capítulo 4, Jesus diz para a mulher que Deus procura verdadeiros adoradores? Adorador é agulha em palheiro. Tem muito, é religioso, mas adorador, está difícil de achar, hein? Jesus estava com uma lupa, procurando adoradores. E esse texto está mostrando que o maior desejo de Deus é nos transformar de assistentes de cultos em adoradores do Deus eterno. O maior propósito de Deus é de transformar a nossa condição de cegueira numa condição de alguém que tem olhos e consegue ver as preciosidades das Escrituras. O maior desejo de Deus é fazer estas transformações. Será que
Estamos dispostos a isso? Será? Será que estamos desejosos em nos mover em direção a essa palavra de Jesus? Será? Olha, eu guardei até essa reportagem, eu fiz questão de digitalizar e guardar nos meus arquivos. Na segunda semana do mês de janeiro desse ano de 2015, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem interessante, falando de um menino chamado Bruno. Esse Bruno, ele é autista. E talvez a maior dificuldade do autista é em se comunicar com o mundo exterior. Porque quando você fala com um autista, ele não consegue olhar nos seus olhos. E essa reportagem diz que o autista, por ele não conseguir olhar nos seus olhos, ele vive internalizado. Ele vive no seu mundo interno. Então você fala com ele, ele não está prestando atenção em você, ele está vivendo o mundo dele. E esse Bruno, morando em Canoas, no Rio Grande do Sul, o único lugar que ele se sentia bem era no balanço do playground do condomínio onde ele morava. E o pai desse garoto o amava tanto, que ficava ali com ele horas e horas, balançando esse menino. E certa vez ele tentou virar o menino na cadeira do balanço, para que o menino pudesse observar coisas diferentes, pudesse ver o mundo de outro lado, aquela figura que ele só via de um jeito, o pai tentando fazer essa comunicação com o filho. E ele começou a se mexer e ficava inquieto, ele não queria, ele queria sempre na mesma posição e sempre na mesma cadeira e no mesmo lado do balanço. Então esse pai, eu achei isso fantástico, querendo que o filho se comunicasse com o mundo exterior, ele faz um balanço com as mesmas medidas, no mesmo tamanho, para através daquele balanço, ele viajar com seu filho, para que seu filho pudesse conhecer o mar. Então ele leva esse balanço, monta esse balanço, coloca o filho sentado no balanço para sentir a areia nos seus pés, a onda quebrar em seus pés. Tira esse balanço, vai com ele para uma cachoeira, monta esse balanço numa cachoeira, para que esse menino sentisse as águas banhando o seu rosto. Um pai fazendo tudo isso na tentativa de que o filho se comunicasse com o mundo exterior, se sentindo em casa. Um homem sendo mau, fazendo isso para o filho. Só um amor de pai é capaz de fazer isso. Que trabalho, monta, desmonta, para transportar esse negócio. E eu fiquei pensando, quando li isso, como que Deus nos amou. Deus nos amou de tal modo que deu o seu Filho. Deus não fez um balanço para tornar a vida dos seus discípulos mais tranquila. Deus fez uma cruz e colocou nessa cruz quem Ele mais amava, o Filho amado, o unigênito do Pai, o Deus vivo. Ele pôs lá naquela cruz, sabe para quê? Para demonstrar o amor que Ele tinha por mim e por você, que andava torto. Esse é um Pai que ama. Esse é um Pai capaz de dar o melhor para resgatar coisas insignificantes e desprezíveis pelo mundo. E tornar estas coisas insignificantes e desprezíveis do mundo a coroa da criação. Eu quero concluir lhe fazendo esse convite. Mova-se
em direção a Cristo. Mova-se em direção à palavra de Cristo. Não espere mais. O que é que você vai ficar esperando? Então hoje, eu quero orar com você. Se Jesus falou ao seu coração, se Jesus está te chamando nessa noite, vou pedir para que você tenha a mesma postura dessa mulher. Foi difícil para ela. Vai ser difícil para você também. Muito difícil. Vou pedir para todos se colocarem em pé, por favor. Se coloquem em pé. Feche os seus olhos. Você quer sair dessa vida? Você quer mudar de vida? Talvez você está dentro da igreja, foi batizado, já toma até ceia, mas está encurvado. Talvez você está perdido no mundo, nunca entrou numa igreja, ou talvez já entrou numa igreja, cantou, bateu palma, mas ainda não foi transformado como um adorador de Jesus. Nessa noite eu quero orar com você. Se Jesus está te chamando, eu gostaria que você fizesse essa oração, se movesse. Porque é Ele que chama, não sou eu quem chama. Todos de cabeça baixa. Se você não deseja viver mais a vida que você está vivendo, eu vou pedir para que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Como Jesus chamou aquela mulher, eu estou te chamando aqui na frente. Pelo nome de Jesus. Tem alguém que não quer que você venha. Mas não permita que ele te prenda. Tem alguém nessa noite que deseja vir em direção a Jesus, dizendo: Senhor, hoje eu estou aqui, ouvi a sua voz e eu quero te seguir. É necessário que isso aconteça, porque isso foi um marco na vida daquela mulher. E pode ser um marco na sua vida hoje, onde você vai dizer para você mesmo: eu fui em direção a palavra de Jesus. Se você deseja, vem que eu vou orar por você. Não vou insistir, venha. Onde é que você está? Venha. Venha. Jesus quer tocar, quer libertar. Amém. Está vindo uma pessoa, tem mais gente? Venha, aproveite. Aproveite hoje. Saia da mesmice. Saia da lama. Venha. Ele quer tocar em sua vida. Ele quer te fazer uma nova pessoa. Ele quer tirar os fardos que te encurvam. Ele quer mudar o seu jeito de viver. Ele quer trazer coisas novas para a sua vida. Se você deseja, venha. Amém. Tem 3, tem mais pessoas que querem ser tocados por Jesus nessa noite. E hoje vocês vão sair daqui dizendo: Senhor, hoje foi um marco na minha vida. Hoje o Senhor marcou a minha vida e eu vou mudar. Porque o Senhor é o Deus que mudou a vida daquela mulher e vai mudar a minha também. Tem mais alguém? Só esses 3? A Bíblia diz que quando um reconhece a festa nos céus. Eu vou orar. Só que depois você não vem pedir mais para eu orar por você não, que eu vou orar por esses 3 aqui só. Senhor, como tu tocastes na vida daquela mulher, eu lhe peço nessa noite, toca na vida do Luciano. Toca na vida do Paulo, Senhor. Toca na vida da Vanusa.
visita esses irmãos de um modo especial. Ó Deus, tira todas as encurvaturas, coloca nesses corações nessa noite o refrigério, coloca nesses corações nessa noite a esperança de que tudo vai mudar. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta, Senhor, o Espírito dentro deles e faça morada dentro desses corações, revigorando, reconstruindo-os para a vida. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.